Quando eu falei que a maior parte das IDEs e dos editores de texto hoje já trazem integrados o Git, então aqui no PyCharm Community temos aqui a opção VCS, de Version Control System, no qual tu pode utilizar o Git para fazer. Então, basicamente aqui na lateral a gente tem uma aba de projetos, no qual a gente tem o nosso arquivo main.py e a gente tem uma abinha aqui de commit. Se a gente olhar aqui, temos as nossas mudanças locais e está dizendo... e todos os arquivos que tiverem aqui é porque eles estão diferentes da última versão que está no Git. Por quê? Porque a versão que a gente tinha no Git era só esse print hello, a gente criou a versão calcular imposto, então automaticamente ele detecta que não é o mesmo que está no Git, então ele já nos mostra aqui para adicionar. Aqui no desculpa, aqui na versão no default change list, ele mostra os arquivos que já estão no Git, mas que estão diferentes. Enquanto no unversioned files, temos todos os arquivos que ele não estão no Git ainda, que basicamente são arquivos que a gente quer ignorar. Então a gente pega esse main.py aqui, temos a versão, e aqui embaixo tu digita a mensagem. Por exemplo, criado esboço para função de calcular preço. Ok? Daí a gente cria em commit. Ele foi comitado. Então, isso significa que já está no nosso histórico do nosso local, mas ele ainda não foi enviado para o remoto. Para fazer isso, a gente vem aqui em Git, push, ou utilizando o atalho Ctrl+Shift+K. A gente dá um push, ele vai mostrar que está indo da master para o remote origin, na branch master, e vai mostrar aqui qual foi o arquivo alterado. E o legal de utilizar uma versão assim é que tu tem mais controle. Por exemplo, tu pode clicar aqui e mostrar a diferença. Olha, antes nós só tínhamos o hello, agora nós temos esse esboço dessa função. Muito legal. Então a gente só confirma, dá um push. Aqui ele vai pedir as credenciais, porque eu não estava logado com o meu do GitHub. Eu só coloco minhas credenciais e ele vai fazer este push. Se nós olharmos aqui, ele deu o aviso de OK. E se a gente entrar aqui no GitHub e recarregarmos a página, vai mostrar que agora nós temos dois commits. Um com o commit inicial e o outro criado esboço para a função de calcular preço. Muito legal. Então agora a gente já consegue manter um histórico da versão. Mas isso é só parte das funcionalidades. Na verdade, essa é uma pequena parte da funcionalidade do GitHub. Uma outra coisa muito legal é o controle das resoluções de conflitos. Porque, por exemplo, em empresas é muito raro que só tu trabalhe num projeto. Talvez se tu for freelance, beleza, mas numa empresa, provavelmente mais pessoas vão estar trabalhando no mesmo projeto. E é possível que as duas estejam modificando o mesmo arquivo, simultaneamente. Isso pode acarretar conflitos, porque alguém modificou uma função fazendo do jeito X, enquanto o outro fez do jeito Y. E para não perder nenhuma dessas duas alterações, o Git ele vai te permitir resolver esse conflito escolhendo qualquer uma das duas opções, ou mesclando as duas. Mas, embora isso possa ter ficado meio vago, calma que vai dar tudo certo. A gente vai entender agora como é que funciona a resolução de conflitos, desculpe. Primeiro só vamos acrescentar um novo colaborador, peço desculpa pela minha tosse. Aqui a gente tem, como ele é um repositório privado, a gente precisa convidar colaboradores. Eu vou colocar um outro usuário que eu tenho, que eu utilizo na empresa em que eu trabalho. Aqui. Então eu vou me adicionar para esse projeto. Daí eu vou fazer modificações com os dois usuários, fazer push para os dois para mostrar como é feita essa resolução. O produto ele vai ser um dicionário no qual vai receber o nome e o valor. Então, para retornar, nós vamos fazer o imposto bem basicão. Vamos fazer aqui que ele retorne 12%. Então, vamos fazer um return produto.value
vezes 0.12. Não preciso do ponto e vírgula. Então, é isso. A gente fez uma alteração aqui, que ainda não vai estar sendo chamada por ninguém, mas pelo menos já vai estar funcional. Ah, eu tive que salvar aqui, ele não estava aparecendo porque não estava salvo, então aqui nós temos a modificação. A message vai ser calcula imposto de 12%. Aqui em cima tem um check de commit. Não, porque eu esqueci de selecionar quais a gente quer. Aqui, ó, por exemplo, se eu cliquei aqui na mudança, ele nos mostra a versão anterior e a versão modificada. Daí aqui a gente tem a opção Upfile, Discard Changes, que daí faria voltar aqui para a versão que tem o pass, ou o Stage Changes. A gente clica para o Stage Changes, que na verdade nada mais é do que um Git Add, se tu fosse fazer pelo terminal. E agora sim a gente clica em Commit. Pronto, ele foi commitado. A gente tem um push também que a gente pode fazer. A gente espera. Aqui ele está perguntando se gostaríamos que o Visual Studio Code rodasse periodicamente um git fetch. Não precisamos disso ainda. Vamos dar uma olhada para ver se foi atualizado. E foi atualizado. Ó, ele já enviou para lá com o nosso usuário. Ainda foi com o RH Miller. Aqui ele mostra a linha, o vermelho indica a linha que estava anteriormente e a verde mostra o que foi criado de novo. Plito. Aqui, ó, no nosso PyCharm eu ainda não tenho a função, ainda não atualizei, então eu não peguei as alterações que eu fiz pelo Visual Studio Code. E aqui vamos alterar para que seja multiplicado por 15% o valor. Daí aqui no Default Changes a gente marca ele e eu vou colocar criada função que calcula 15% do valor do produto. Vamos dar um commit e vamos dar o push. Olha, era isso que a gente queria chegar. O meu push foi rejeitado porque haviam mudanças pendentes que eu ainda não tinha feito. O que eu posso fazer é dar um rebase, que é uma função que vai literalmente reformular o Git para que passe a valer a nossa versão, ou eu posso dar um merge, ou eu posso dar um cancelar. Eu vou clicar em merge para ver o que acontece. Ó, ele chegou no conflito, que era o que eu queria. Essa versão, eu gosto bastante de utilizar a versão que vem junto com o PyCharm, porque se torna bem mais fácil do que fazer isso pela linha de comando. Aqui, por exemplo, ele mostra qual é o arquivo, que é o main.py. A minha versão está modificada e a minha versão local, no caso, que está modificada, e a versão deles modificada. Eu posso aceitar a minha, aceitar a deles, ou fazer um merge. Ou a gente pode clicar aqui e ele vai mostrar quais foram as diferenças. Ó, por exemplo, esse aqui é o resultado. As mudanças do remoto, que foi o que eu fiz pelo nosso Visual Studio Code, que era por 12%, e aqui a versão por 15%. Eu posso aceitar a minha, ou eu posso aceitar a deles. Vamos clicar em aceitar a minha. Ó, ele aceitou a minha, daí ele deu que foi rejeitado, claro, mas agora eu vou conseguir mandar porque eu já resolvi o meu problema. Um outro ponto legal aqui é que ele sempre mostra quando tem alguma coisa para ser enviada ainda, que ó, vocês estão vendo que estão verde, que é para fazer o push. Então eu posso vir aqui em Git, push.
Agora sim, ó, primeiro estava a função, aqui, e aqui foi feito o merge, ou seja, foi resolvido o conflito. Então eu posso dar um push. E agora sim foi enviado. Se a gente vier aqui, vai ver que a última função foi realmente criada a função que calculou 15%, que foi a que eu fiz agora. Isso é bastante interessante porque o GitHub ele não vai permitir duas alterações simultâneas que conflitem. É possível trabalhar duas pessoas no mesmo arquivo e não haver conflito, mas é bem improvável. Então, quando acontece o conflito, o Git ele não tenta resolver. Ele simplesmente te informa que tem um conflito e tu, como programador, vai ser o responsável pela resolução, seja vendo com outro programador por que aquela mudança foi feita, ou caso você tenha autonomia, você mesmo resolve aceitando a tua versão ou fazendo merge. Muitas vezes o conflito é só porque em alguma função foi acrescentada um import e daí isso quebrou a sequência das linhas e daí o Git se perde, mas daí são resoluções que tu pode dar um merge, tu pode aceitar as duas simultaneamente que não haverá nenhum problema. Mas o Git ele é bem conservador nesse sentido, então ele te mostra que ocorreram duas mudanças e que tu precisa selecionar qual das duas é a certa ou dar um jeito de resolver aquele problema antes de tu poder fazer o commit. Então assim ele garante uma integridade. Então se nós voltarmos aqui para o nosso Visual Studio Code, eu posso vir aqui em Pull, que é o contrário do nosso do push, né? Lembra que o Visual Studio pediu se era para fazer um fetch periodicamente? O fetch é uma versão que vai bater nos remotos para ver se eles estão modificados, mas não vai aplicar no teu local. Se tu quiser fazer o teu local, tu vai ter que fazer um git merge. E o git pull, na verdade, nada mais é do que um git fetch mais um git merge. Ele já faz essas duas funções para ti, então ele vai bater no servidor. Se tiver alteração, ele já vai baixar. É o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dar um git pull. Ó. E foi alterado. Tem mais uma linha aqui, que foi uma das mudanças do PEP 8. E aqui nós temos um novo valor multiplicado por 15. Com isso, a gente encerra o básico do Git. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou deixar alguns links que possam ser úteis para vocês. E, claro, eu fico à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida sobre Git. Só antes de irmos, deixa eu mostrar algumas outras ferramentas gráficas que, às vezes, elas podem ser muito úteis. Aqui nesse exemplo, a gente está trabalhando só com uma branch. Então, não mostra muita coisa, mas quando tiver várias branches, o negócio pode ficar um pouco caótico e ter algumas ferramentas gráficas é muito útil. O PyCharm ele tem algumas ferramentas integradas. Aqui, por exemplo, o Show History. Aqui, ó, ele vai mostrar o commit inicial. Daí tem o outro commit. Daí aqui, ó, tá vendo que foi feito uma bifurcação que foi criada por o meu outro Rodrigo lá pelo GitHub. E daí, ó, tá vendo que aqui ele bifurcou mesmo. E aqui foi a função dos 15% que seguia essa linha minha aqui. Então, essa aqui é a nossa linha aqui. E essa aqui foi a linha criada pelo outro. E aqui está o merge, que nada mais é do que a junção das duas vias, mantendo um único caminho. Então, o PyCharm ele já traz várias ferramentas sobre isso. Então, muitas vezes vai ser o suficiente para vocês utilizarem, mas se vocês não estiverem utilizando, existem outros programas, interfaces gráficas, como por exemplo o GitKraken ou o SourceTree. O SourceTree é da Atlassian, que é a criadora do Bitbucket. Bom, aqui no SourceTree, ele tem... ele é basicamente a mesma coisa que o PyCharm, então vocês fiquem bem à vontade para utilizar o que vocês quiserem. Aqui mesmo é possível dar um commit, mas por exemplo, como eu não tenho nenhum arquivo, ele não está me mostrando nada.
Então vamos modificar aqui para criar um... Opa! Aqui, vamos modificar para o produto ser um dicionário, cujo nome é... eu não sei. Água mineral. E o value. Vamos modificar aqui name só para ficar padronizado. E o valor vai ser R$2. Então a gente vai chamar aqui imposto retido é igual a calcular imposto passando o nosso produto. Pronto, nós temos uma modificação. Se a gente abrir aqui o source tree, ele tem aqui um arquivo não elencado. Eu posso clicar em preparar selecionados, então ele está elencado. E aqui para elencado vocês entendem que ele está... foi feito o git add nele. Então, eu vou fazer um desenho mostrando qual é a ordem da sequência, mas enfim. Elencado significa que foi adicionado. E aqui, olha, nós temos a mensagem. Criado produto água mineral para calcular o imposto devido. Aqui temos uma opção que é para enviar as alterações imediatamente. Por enquanto não vamos utilizar elas, vamos só dar um git commit. Pronto. E aqui está vendo que temos um envio pendente para o push. Então se a gente clicar aqui, o nosso chamo local master vai ser enviado para o master. Então a gente clica em enviar. Aqui a gente tem que escolher qual vai ser a nossa senha. Pronto. Essa opção aqui, remoto, já nos abriu o nosso único remoto que a gente tinha. A gente pode ver que realmente foi enviado para lá. A gente tem o history, aqui, aquele branch como eu falei, e aqui está mostrando o nosso head. Head é o commit mais atual que a gente tem. Então, é possível voltar, como eu falei, é possível fazer o rollback, então a gente vai setar o head pro commit anterior. Então, aqui a gente tem o hash deles, aqui ó. Então todos esses hashes são únicos. Então é através dele que a gente consegue ter o controle de cada versão e é através dele que a gente consegue voltar. Então ao invés de a gente estar nesse head, a gente consegue retroceder uma etapa, por exemplo, para voltar para o merge, se a gente perceber que a gente introduziu algum bug no nosso código. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Espero que não tenha ficado mais confuso do que antes. Mas qualquer coisa estou à disposição. Abraço.